Olá, aqui é Carlos Murdock, arquiteto urbanista e, acima de tudo, Escola Carioca agora. Nós estamos aqui no nosso podcast aqui, Escola Carioca, Casa Shopping, Casa Conhecimento. Parece ter uma certa salada, mas a gente já vai explicar tudinho isso para você. Estamos com o nosso super convidado de hoje, o arquiteto urbanista Ronald Goulart, que será um dos professores dos nossos cursos futuramente. Eu vou passar a palavra para o nosso legendário professor Cadu Nunes Ferreira, que está se divertindo muito aqui do lado, e ele vai contar tintim por tintim como é que funcionam esses cursos aqui da Casa Conhecimento, Casa Shopping. Cadu. Obrigado, Murdock. Tudo bem, Ronald? Tudo como é que bem. você está? Prazer ter você aqui. Eu que agradeço. Que bom. Bem, Casa Conhecimento é uma ideia, né? Uma ideia que foi inspirada pelo Casa Shopping, né? Que procurou a Escola Carioca, né? Para proporcionar uma série de cursos, né? A esse conjunto de cursos, a esse novo, podemos chamar assim, de centro cultural, né? Dentro do Casa Shopping, a gente deu o nome de Casa Conhecimento, né? Com vários cursos. O primeiro curso chama-se Casa Mundo, vai começar agora no dia 17, 19 de setembro. 19, gente, atenção, 19. Isso que eu sou professor, imagina se eu chego lá 2 dias fosse, antes. Né? 19 de setembro, próxima terça-feira, no Casa Shopping, obviamente, às 15 horas. E aí, nesse primeiro curso, aí eu vou falar sobre a evolução urbana das grandes cidades do mundo, como Paris e Rio de Janeiro, na primeira aula, Nova York e Barcelona na segunda, grandes cidades, as novas cidades, né, do Oriente Médio na terceira aula, e por último, os grandes arquitetos que fazem grandes obras nessas cidades, que são chamados hoje em dia de Star Architects. Então esse é o primeiro curso, que se chama Casa Mundo, desse grande projeto chamado Casa Conhecimento, que acontece no Casa Shopping, promovido pela Escola Carioca, cujo mentor é o nosso amigo aqui, Carlos Murdock. Projeto Casa Conhecimento, né, que mora dentro do Casa Shopping, ele vai explorar a questão da atividade profissional do arquiteto, urbanista, interior designer e de quem se interessa por cultura. Tá? Qualquer pessoa, está aberto para qualquer pessoa que seja interessada, que goste de viajar, que seja um apreciador de design, queira simplesmente saber um pouco mais sobre o ambiente que vive. Afinal de contas, a arquitetura e o urbanismo produzem o palco da vida que a gente mora. Mas a gente está aqui para conversar com o arquiteto, urbanista, professor Ronald Goulart. E eu já vou cravar uma pergunta para o Ronald. Eu queria que o Ronald se definisse por ele mesmo. Quem é Ronald Goulart? Bem, vamos lá. Eu sou um arquiteto que eu acho que já nasci arquiteto, porque desde criança eu nunca pensei em fazer outra coisa qualquer como profissão. Desde pequeno eu tinha aquela coisa, meu grande companheiro, papéis e lápis e réguas e tintas. Então a vida inteira era focado, eu dizia sempre, qualquer pessoa me perguntasse, que eu queria ser arquiteto. E tive uma vantagem muito grande, porque eu comecei a estudar arquitetura até antes de entrar para a faculdade, porque eu fiz estágio no escritório de arquitetura antes da faculdade, porque eu fiz curso, naquela época, o segundo grau que tinha, já tinha um curso profissionalizante e era de construção civil, onde a gente aprimorava estudo de desenho, técnicas de construção e uma série de coisas. Então isso foi comigo meio que era um caminho quase que natural. Eu tinha muita facilidade com desenho, eu tinha muita facilidade em fazer maquetes. Então foi um caminho que naturalmente eu fui seguindo. E era uma época muito romântica também. Nós estamos falando da década de 60, 70, né? Eu comecei a faculdade em 79, que era uma época que a arquitetura era muito romântica, né? A gente estava vindo ainda com todos os ecos de construção de Brasília, outros grandes arquitetos que a gente tem no Brasil e tinha, alguns já, infelizmente, já partiram. Então era uma época muito romântica, mas era uma profissão que era muito atraente e é muito atraente até hoje. É dito que é a segunda profissão que todo mundo teria na vida. Né? E qual é a primeira? A primeira é que a pessoa escolheu para poder se manter, mas é a segunda opção. Às vezes eu estou fazendo projetos e o cliente diz assim: quantos anos leva para fazer uma faculdade de arquitetura? Eu digo assim, a faculdade são 5 anos, mas o interesse e o desenvolvimento é muito maior. Então, realmente, para mim, foi um caminho absolutamente orgânico e natural para eu fazer. Então, e eu tive uma vantagem também dentro desse tempo que a gente viveu,
de conviver com grandes pessoas que faziam em alguns escritórios de arquitetura e urbanismo, porque o Ronald surgiu a primeira coisa, ele tinha aquele ideal de que ia ser urbanista, ia construir cidades, ia fazer grandes projetos. E aí, de repente, eu saí do escritório dos Garcia Rosa, que é o escritório de arquitetura e urbanismo, que a gente fez projetos de urbanismo para o Espírito Santo, e mudei para o escritório do seu Gilles Jacquard, que era um decorador francês, que era um lugar que eu aprendi muito e, principalmente, aprendi que eu via como a própria universidade, as faculdades de arquitetura, tinham um olhar muito como uma arquitetura de interior, com uma coisa muito menor. E eu fui descobrir, como você acabou de falar, as casas, os escritórios, são palcos de uma vida que a gente realmente que é vivida, né? Uma boa arquitetura, lógico, é fundamental, é necessária, mas a parte do interior é muito forte para isso. Eu sou de uma época em que você tinha que desenhar à mão. Aliás, sou de uma época, ainda sou, porque eu desenho à mão, eu não sei dar um traço. Já a gente vai falar sobre isso. O arquiteto, ele nasce arquiteto? Eu acredito que sim, porque eu acho que é quase como se nascesse com uma visão do detalhe, do olho, que eu brinco que o arquiteto tem aquele olho do fotógrafo, que é um raciocínio espacial que a gente tem que ter também. Por exemplo, eu enxerguei 3D a vida inteira. Então, Fato. era a coisa. E eu comecei a fazer perspectivas em desenho sem saber regras de perspectiva. É quase que aquela coisa assim, eu tinha que encaixar o que me aparecia no cérebro no papel. Então, eu acho que você nasce arquiteto. Necessidade da beleza, de você buscar transformar as coisas que são boas em mais bonitas ainda, e mais confortáveis e mais gostosas de vivenciar o espaço. Cadu, comenta. O arquiteto, você consegue aprender arquitetura? Ou você meio que nasce com isso? Olha, eu vou responder com um dado, né, uma informação sobre ensino de arquitetura que me chamou muito a atenção quando eu soube disso, né? É que existe um tipo leve de dislexia que é muito comum nos estudantes de arquitetura. Presente. Exatamente. Que tem a ver com a questão das letras e dos números, uma certa troca de letrinhas e de números e tal, que todos nós nos identificamos. Se depender disso, eu sou um excelente arquiteto. Tá? Não, então. E que isso foi verificado, que tem a ver com o que o Ronald acabou de falar, porque como nós vemos o todo e o detalhe, mas principalmente o todo, a letra, o número ali, procurar numa lista. Então, isso parece que é um traço comum. Se isso é um dom ou uma condenação, Um transtorno. esse transtorno, né? Aí fica para os especialistas. Mas existe sim, não sei se a gente ensina a ser arquiteto ou não vou me comprometer a responder isso, mas que existem traços comuns, existem, isso principalmente entre os estudantes que procuram o curso de arquitetura e urbanismo. Só que eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para o Ronald, que é o seguinte: Ronald, você é uma pessoa associada a um apuro estético muito grande, né? Mais do que você como arquiteto, mas em tudo, né? Quando a gente se refere a você, o seu nome já vem com esse quase que adjetivo desse apuro estético. Agradeço. Né? Não, isso eu sei que eu estou falando por muita gente que te conhece, né? E acho que essa é a tua boa reputação no nosso campo de atuação, né? Aí eu vou te devolver, um pouco modificando a pergunta do Murdoch, mas no mesmo sentido. Você acha que esse apuro, você falou que a sua vocação foi uma coisa orgânica, o teu caminho para a arquitetura foi orgânico. Isso foi cultivado, esse seu apuro, ou você acha que desde pequeno veio junto com a vocação, ou você cultivou isso para confirmar tua vocação? Eu acho que foram duas coisas assim, bem que nasceram juntas. Eu fui criado no interior, que eu acho que é um privilégio imenso, né? Porque primeiro você tem um mundo inteiro que você pode explorar de forma muito tranquila, seja que você está falando de paisagem, vegetação, rio, árvore, céu e tudo. Então, eu fui juntando tudo isso e sempre naquela coisa de buscar a melhor composição para qualquer coisa. Eu catava flor, eu fazia um vaso de planta, um vaso de flor, e buscava isso. Na minha casa, meus pais, eu me lembro que eu que montava a mesa de Natal e Ano Novo desde criança.
Então, eles sabiam que eu tinha um apuro para algumas coisas. Os meus outros irmãos, que nós somos 4 e completamente diferentes um do outro, eu tinha um apuro para isso. Então, assim, a questão do interior que me permitia mexer no mato, brincar com terra, fazer coisa o que a criança na cidade grande faz na praia, né? Eu fazia com terra, barro e fazia isso tudo. Então, assim, uma coisa foi alimentando a outra. Eu sempre digo uma coisa, que você pode viver sem luxo, mas sem charme é impossível. Entendeu? Eu acho que foram duas coisas que nasceram bem juntas e foram, e com o tempo, com as experiências e oportunidades, bem melhoradas. Eu queria puxar um pouco essa pergunta do Cadu e colocar, porque o professor Cadu acabou colocando uma definição que é interessante, né? Que o arquiteto, ele normalmente é o sujeito o indivíduo que consegue ver o todo e às vezes se perde no detalhe. E nós sabemos que nós temos um universo enorme, né? E você trabalha nesse universo de uma escala grande, projetando edifícios, residências, e você vai até o detalhe da mesa posta, se assim for, se este for o objetivo do seu trabalho. E você navega muito bem por essas escalas de questões, né? E isso eu considero um diferencial seu, porque você olha da escala macro até a escala micro. E a pergunta é, em algum momento você começou a também incorporar uma questão de arte no seu trabalho, né? Você passou a ser um conhecedor, e por que não dizer um colecionador de arte dentro do que você se propõe. Você acha relevante que o arquiteto tenha também essa cultura, ou o arquiteto de interiores ele tem que ter essa cultura? Fala um pouco disso. Não, eu acho que tem sim, porque é aquela coisa, como a gente está falando, a gente lida com beleza. E beleza tá desde uma paisagem natural que você veja até qualquer outro produto que o homem possa fazer de arquitetura, de design, de pintura, escultura. E isso, para a gente que lida com isso, é muito atraente e é quase que necessário. Realmente dentro daquela linha orgânica, eu preciso disso para viver. Aí a minha relação com esse detalhe que vai da construção ao pequeno detalhe, por exemplo, eu sempre adorei marcenaria, que eu acho que é um dos grandes artistas que tem no mundo, e a questão com a arte, porque eu nunca consegui ter aquela famosa definição que a arquitetura é a mais técnica das artes, aí a mais artística das técnicas. E a gente tem realmente onde mistura tudo isso. E eu sempre vi arquitetura, escultura, pintura, tudo muito se interpenetrando e quando a gente olha para um lugar e diz assim, eu vejo nessa parede linda que eu construí, uma de madeira ou pedra, eu vejo sempre uma escultura ou um quadro colocado ali. Ou seja, existe um link entre as coisas que eu acho que é fundamental. Eu tive um avô que era um farmacêutico, mas que também fazia projetos de arquitetura, que ele fazia maquetes, ele fazia cenário para teatro, e ele fazia até a alegoria de carnaval. Então eu brinco, no DNA meio que veio essa história, e eu me lembro dele com a coisa fazendo detalhe, lixando uma madeira para fazer uma rodinha da locomotiva que ele fazia. Então esse detalhe, a gente descobriu que o detalhe é importante em qualquer situação. Então, quando eu estou projetando, eu fico imaginando o mínimo detalhe disso. Eu acho que o arquiteto ele tem que ter essa visão do micro ali, do pequenininho, do canto, como é que vai ser a dobradiça, se vai bater na porta ou não vai, quanto da parte maior do projeto final. Eu, como sou o arquiteto de desenhar lápis, quando eu vejo qualquer coisa num computador que as pessoas trabalhando comigo me mostram, me dá uma angústia, porque quando eu vejo só aquele ponto, eu preciso ver o grande, e aí você faz o touch e diminui para fazer o detalhe. Mas eu tenho que partir da parte do maior. E a sua casa? Eu tenho a felicidade de conhecer a casa do Ronald. Sou muito bem recebido toda vez que vou lá. Ela reflete muito a sua vida, a sua história e a sua maneira de viver. Isso eu acho que é interessantíssimo. No momento do processo seu com o cliente, como é que funciona essa relação de empatia? As pessoas querem uma casa do Ronald ou você tenta entender, compreender o universo pessoal da pessoa que se procura? Como é que funciona? Para você só entender como é que funciona, uma vez uma revista me pediu projetos de arquitetura para publicar. Aí eu indiquei 3 endereços. Uma casa que eu tinha feito em Angra dos Reis, uma casa que eu tinha feito
em Brasília, que eu mandei as fotos, e uma outra casa que eu já feito no Rio. Aí a pessoa me ligou para dizer que não ia dar para fazer a matéria porque não existia uma singularidade entre elas, não existia elas não se pareciam, que uma casa era rústica, de Angra dos Reis, a casa de Brasília era muito moderna e o apartamento era clássico. Eu falei, mas eu tenho um cliente rústico, um cliente moderno e um outro cliente clássico. Então, a coisa que eu mais me orgulho é que eu faço exatamente a casa que a pessoa quer. E uma das coisas dentro da minha formação, dessa coisa de que eu gosto de conciliar as artes, eu fiz curso de teatro. Absolutamente por terapia, e eu fiz um curso de teatro que me ajudou muito, Stanislavski entrou nessa história, para pegar o personagem do cliente e trazer para mim, com os meus conhecimentos de arquitetura, desenho, detalhe, para fazer o projeto mais parecido com ele. Às vezes a grande dificuldade é o cliente mostrar o personagem dele. Isso é um problema. Eu já tive clientes que eu marquei, então tá, eu vou jantar na sua casa hoje, para a gente ver como é que funciona. E você senta na sala de jantar da casa dele, que estou fazendo uma outra casa, um outro apartamento, aí diz assim, fulano, não, o azeite não está aqui. Aí a pessoa levanta para pegar o azeite. Aí eu digo assim, vocês não jantam na sala de jantar, né? Eu falo, então nós temos que fazer uma casa em que tem uma sala de almoço ou uma copa confortável. Porque o que você está me fazendo, você está me vendendo uma imagem tua que ela não existe. Você não usa a sala de jantar. A gente só usa realmente Natal, Ano Novo e aniversários. Então, assim, às vezes o cliente, a dificuldade maior não é nem a gente interpretar o cliente, é o cliente se desnudar, no bom sentido, né? Quer dizer, no mal, não, bem, mas para você entender qual que é o que ele quer. E às vezes nem ele sabe o que ele quer. Faço escritórios de empresas que têm que mostrar que são modernas, outras que são super tradicionais, como escritórios de advocacia. E a gente tenta, às vezes, aquela coisa assim, logicamente, dar vamos quebrar um pouco esse paradigma, vamos tentar mudar um pouco, mas eu vou até o limite do cliente. Tá? Tem uma característica muito importante no seu processo, que é o desenho à mão. Sim. Tá? E é o raciocínio, parece que você faz o download do que está na sua cabeça e você consegue capturar esse raciocínio de uma forma muito rápida, inclusive, muito intuitiva. E eu, observando você trabalhar, eu vejo que isso é um processo natural. Em compensação, eu e o professor Cadu, principalmente o professor Cadu, nós imaginamos lá no final do século passado de que o arquiteto do futuro, ele quase ia ter uma interface tipo Homem de Ferro, ia desenhar no ar e até investimos bastante no ensino de computação. E hoje em dia eu tenho algumas dúvidas em relação a esse investimento para os estudantes de arquitetura e para os profissionais recém-formados que se encantam com a facilidade que a gente tem hoje em dia de pseudo-renderizações, ou até mesmo renderizações, mas que na realidade não retratam a realidade, muitas vezes não refletem o processo criativo. Ele acaba, né, utilizando, às vezes, até hoje em dia, inteligência artificial. Professor Cadu, qual a importância da atividade, do desenho à mão na atividade do arquiteto, na formação do arquiteto? O que você pode me falar sobre isso? Posso responder com uma resposta científica? Pode, deve. Aliás, você hoje... Há quem tenha provado né, cheio de que números. existe essa relação, né, entre a sua mão e a maneira como o seu cérebro pensa e desenvolve aquele pensamento. Né? Então, aí sim, nessa mudança, houve uma perda, né, considerável. Né? O que eu vejo muito assim, nos estudantes é que a gente saiu de um lugar e não chegou no outro. Eu acho que é isso. Né? Assim, ainda não existe o equivalente a esse desenho à mão na questão do meio do CAD, no sentido do desenho auxiliado por computador, não é? E tem uma questão, o Ronald já apontou, né? Essa questão do entorno, né? Que não um estudante de arquitetura ter noção do que é escala é muito difícil, porque a escala no computador ela é um zoom in, zoom out. Então, às vezes, você pede para ele detalhar um projeto, na verdade, ele só dá um zoom in, ele não inclui nenhuma informação nova. Mas é o meio que é o problema. Né? Quer dizer, quando a espessura virou cor, né? Acabou outro princípio da arquitetura. Quer dizer, espessura é espessura, não pode ser cor. Essa linguagem é imprópria. Então, eu acho que o primeiro AutoCAD fez um dano muito grande para o pensamento arquitetônico. Né?
Agora, tem outras ferramentas que são invejáveis, né? Assim, eu mesmo já saí à procura de prédios novos que não estavam nem construídos, porque eu acreditei no render. Eu acreditei no render. O render me enganou. E eu fui à caça, né? Aqueles safaris que a gente faz arquitetônicos, sim. procurar os edifícios Não novos. achou, ele ficou coisa. frustradíssimo. Não achei. Saiu uma reportagem no Globo sobre arquitetos que estavam usando painéis artísticos nas suas obras. Né? E eu notei os endereços, nenhum estava construído. Não me diga. E o outro foi a Fundação Louis Vuitton, lá em Paris, que eu cheguei. Falei assim, temos um automóvel, você quer visitar algum lugar? Eu falei, quero, Fundação Louis Vuitton e tal. Endereço tal. Chegamos lá, era um buraco de obra. As pessoas que estavam no carro, você é um visionário mesmo, hein? Você quer visitar o edifício antes de começar a obra. Estava nem na fundação, estava só o buraco. Né? Mas por que eu estou chamando essa atenção a isso? Porque eu acho que é uma mensagem, até para a turma mais jovem mesmo, assim, que se formou há pouco tempo e que, como eu também fiquei seduzido quando o AutoCAD entrou. Adoro realidade virtual, adoro, acho que existe um futuro para a gente trabalhar no metaverso, mas vai ser alvo para outra conversa. Mas no final das contas, o processo criativo e a velocidade com que eu vejo o Ronald e eu também, mas o Ronald principalmente, que ele é um grande desenhista, ele abdica e faz questão de não AutoCAD. Né? Eu gostaria que você falasse um pouco disso. Você nasceu desenhando, você desenha muito bem, mas uma habilidade que você desenvolveu, você nasceu com isso, como é que é? Não, como eu falei, o meu raciocínio em 3D é uma coisa que acontecia, eu olhava eu não conseguia, o meu raciocínio era inteiramente sempre em 3D. Eu vou visitar terrenos onde eu vou construir uma casa, eu tenho um cliente meu que gravou, que uma pessoa estava gravando, e eu falo, não, esse terreno aqui a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer a sala, a cozinha vai ser aqui, os quartos a gente vai botar. Então eu estava já desenhando, meio que renderizando no local, o que ia fazer. E ele falou assim, e ficou exatamente tudo no lugar, porque foi a primeira vez de visitar o terreno, então, para mim, aquela coisa você já começa a montar imediatamente. Então, eu tenho essa facilidade desse raciocínio, e é uma coisa que eu sinto muita falta hoje de quem já nasceu dentro desse processo. Porque eu era aquela coisa que eu fazia o desenho, eu fazia a maquete, que era uma coisa, o exercício de maquete em faculdade de arquitetura. Eu acho que era fundamental que as pessoas fizessem. Por quê? Destaca isso, desenvolve. Porque é o 3D, porque muita gente ainda, os alunos, quando chapa, tudo bem, eu já tenho agora milhões de processos que você pode levantar, mas assim, é diferente de você cortar um papel e dobrar. Eu vi o Frank Gehry, tem umas coisas que monta ele fazendo. Eu posso até não gostar muito do processo e às vezes olhar com um certo. Mas aquela coisa de montar uma maquete, experimentar, eu acho que é uma coisa que falta muito em faculdade de arquitetura. E eu conto sempre uma história que aconteceu comigo. Eu fiz há uns anos atrás o consulado da Áustria em São Paulo. Eu fiz todos os desenhos a lápis, no papel manteiga. Um dia o cônsul me liga, que era para apresentar na outra semana, o pessoal ia todo passar para o AutoCAD, tudo. O cara me ligou e disse assim, eu tenho que ir para a Áustria hoje à noite. Eu preciso que você pegue um avião e traga o projeto para eu ver, porque eu tenho que aprovar antes de ir. Aí o que eu fiz? Rolei meu papelzinho manteiga, as bolinhas, fui naquela coisa achando que o cara ia cortar o meu contrato. Quando eu abri, ele falou assim, quem desenhou isso? Eu falei, não, olha só, fui eu, porque aí eu assim, já explicando para ele. Ele falou, não, porque na Áustria já estão proibindo a apresentação de projeto no computador, tem que ser em papel e a lápis. Aquilo me deu, eu falei, meu Deus do céu, então existe essa coisa. Então, os alunos estão perdendo muito isso. Esse contato que o aluno da faculdade tem que ter com o desenho à mão livre, o desenho, a grafite no papel, é fundamental para ele não perder esse contato da mente dele direto com o papel ali, sem ter que passar por um frio computador e que ele tá, e às vezes a vontade de copiar e colar alguma coisa. Eu queria puxar um pouco também a nossa conversa exatamente para a questão do curso que você vai dar, né, aqui para Casa Conhecimento, Casa Shopping. E
queria destacar e fazer isso como um comentário, porque você é um profundo conhecedor e tem um grande repertório em termos de design, em termos de arte, em termos de especificação, materiais, você flui com muita facilidade. E eu vou destacar mais a questão do mobiliário, porque é muito interessante caminhar com você até pelo Casa Shopping e o Ronald fala, olha, isso aqui é o design de Ada de Almeida, foi feito em 2017 e desenvolveu isso em uma versão anterior. É impressionante, porque é uma enciclopédia. E eu acho que a minha visão é que o seu repertório te dá uma velocidade incrível de solução, uma visualização imediata daqui. Eu queria que você comentasse justamente a formação desse repertório, desse conhecimento para que as pessoas consigam fazer sucesso na profissão, para que não sejam monotônicas, monossolução, ou então só sabe especificar 2 ou 3 ou 4... que não consegue variar o trabalho. Eu gostaria que você falasse sobre isso. É que a gente entra para a faculdade e aprende a usar escala e começa a colocar móveis dentro de um ambiente que tem uma proporção, que vai dar uma circulação e de saída é esse. É você definir o espaço por um móvel. Com o tempo e a elaboração disso, você vai começar a descobrir que o conforto que ele pode dar, a beleza que ele vai agregar, e com o tempo e justamente com o conhecimento, você descobre que um móvel é uma obra de arte que você está botando dentro da tua casa. E eu acho que é uma coisa fundamental, que não só pelo conforto que ele vai dar, mas assim, pelo histórico que aquele móvel tem. Que a gente tem, uma das coisas que a gente pode se orgulhar nesse país, que a gente tem uma quantidade de designers maravilhosos. Eu acabei de vir de Amsterdã, e você entra da Moco Museum, e você descobre os campanas lá dentro expostos em destaque, entendeu? Você vai em Nova York, você vê a poltrona do Sérgio Rodrigues, entendeu? Então, assim, não não só todo um repertório que a gente tem de grandes artistas que a gente leva para casa, porque eu sou daquelas pessoas, como bom pisciano, eu acho que qualquer obra de arte ela tem uma energia boa que você carrega ela para a tua casa. E um móvel de design bem feito, seja pela qualidade, pelo que ele vai te durar dentro da tua casa, entendeu? E pelo que vai te dar de beleza e conforto e atemporalidade, porque acho que aquela coisa, todo bom design é atemporal, entendeu? Fato. Uma cadeira do Sérgio Rodrigues, ela vai ser hoje, foi ontem e vai ser amanhã uma cadeira fantástica. Tem uma história do Sérgio Rodrigues que eu gosto de contar, porque eu tive o privilégio, e contando rapidinho, um cliente meu, a gente chamou o Sérgio Rodrigues para desenhar os móveis da casa dele, porque um cliente meu que era um grande colecionador de arte, que chamava Nelson Disch, era um advogado, mas apaixonado por arte, design e tudo, e a gente chamou o Sérgio Rodrigues. No que chamamos o Sérgio Rodrigues para fazer, ele fez os móveis todos, e ele falou assim, olha, desenhei 2 cadeiras, Nelson, e botei o nome delas em você, o teu nome nelas. Eu vou chamar de poltrona Disch. Que eu vi nascer. Então, assim, um privilégio daquilo que você tem, assim, carrega a correr da vida. Eu sentei na cadeira e eu falei, Sérgio, a cadeira parece que é acolchoada. E ela parece que é acolchoada, que é um design tão bem feito que você jura que aquela madeira é de espuma, né? Então, eu acho que a gente tem isso, a gente tem que se orgulhar que a gente tem, assim, inúmeros designs maravilhosos. O Casa Shop proporciona a gente uma série de lojas que tem todos esse mobiliário. Você tem o Vô, você tem a Arquivo Contemporâneo, que tem coisas ótimas, você tem a Novo Ambiente, lojas que justamente focam, né, nessa quantidade de arquitetos que a gente tem. Ronald Sassoon, que é o meu xará, que é uma pessoa que eu gosto muito dele, Bruno Fauser, tem vários assim, que são arquitetos, designers excelentes de móvel, e a gente acho que tem que se orgulhar disso e fazer realmente, além de comprar já as obras dele, a gente se orgulhar mesmo de uma qualidade que a gente tem de fazendo, pessoas que têm fazendo projetos de móveis, de poltronas, de todos os jeitos. E eu acho que para a gente encerrar essa conversa, porque se deixar, vai até amanhã, a gente sabe, e eu vou estender essa pergunta ao professor Cadu também. Eu estou até preocupado com ele, que não está falando muito hoje. Estou com saudade de ouvir o Cadu. Então, Cadu... o entrevistado principal, uai. Vai ser uma estrela. Ganha uma estrela no meu coração. É o seguinte,
como é que o arquiteto ele pode... quais são os exercícios que ele tem que fazer para ganhar repertório? E eu acho que eu e o professor Cadu, nós que lecionamos em universidade, a gente percebe muito isso. Às vezes a falta de interação. A garotada vê, né, muita figurinha, muito Pinterest, muita coisa rodando e às vezes não consegue gravar porque não se aprofunda, ou então tem um excesso de informação, ou até mesmo não aprendeu a entrar nesse mundo e como guardar. Não é só salvar na pasta, né? Tem que guardar na mente, no coração, e para saber usar e conhecer o DNA. Então eu vou para o professor Cadu, depois o professor Ronald encerra. Como é que o arquiteto ou o estudante de arquitetura e design de interiores, como é que ele pode passar a absorver melhor as informações e não ser uma figurinha só colada no álbum de recortes? Olha, você falou que eu estou falando pouco, mas hoje eu estou muito reflexivo. Vai dar um dado científico daqui a pouco. Exatamente. Não, é o seguinte, cada vez mais, né, eu acho que a gente primeiro tem que perguntar para o estudante, né, ou rememorá-lo, que sim, ele tem as referências dele. Né? E aí, ir trazendo isso, né, para falar, olha, você tem essas, existem outras, essas acontecem por isso, essas acontecem por aquilo. Né? Em que sentido que eu estou falando isso? Tem muita coisa boa que não está sendo valorizada no dia a dia dele, no nosso dia a dia, né? E muita coisa que a internet, ela tem uma frase, né, no discurso de formatura dos engenheiros que eu gosto muito, assim, não se deixar pelo brilho sedutor da tecnologia ou algo parecido, né? Porque é o seguinte, como o algoritmo ele não foi feito por brasileiros, nem por latino-americanos, nem por africanos, né? Ele vai reportar as praças escandinavas, as referências, né, de outras realidades que têm qualidade, né? Ninguém está falando em descartar boas referências, né? Mas se a gente peneirar mais, a referência mais próxima ao estudante, né? E como algumas são de qualidade, outras, até você pode explicar por que algumas são e outras não são. Essa é a dificuldade, né? Porque a qualidade vai incorporar determinados valores. Às vezes também. O render influencia muito, né? Não, eu digo assim, quando eu defino também. Qualidade, eu estou trazendo alguns valores. Né? Aqueles valores são universais. Né? Por exemplo, o Sérgio Rodrigues, a gente tende a achar que é um valor universal. É uma qualidade técnica, né? E uma síntese de uma brasilidade que é internacional ao mesmo tempo, né? Aí eu acho que entra para o campo da obra de arte nesse sentido, claro. Né? De conversar com todo mundo, de poder ter vários significados para muita gente. Né? Mas eu acho isso, eu acho que hoje mesmo eu acabei de dar uma aula sobre isso, né? Quando a ideia vira projeto e vira obra, e como eu testo a legitimidade dessa ideia naquele contexto. Essa aula é boa. Tá? Então, agora... Não sei se respondi, mas trouxe algumas outras questões aí para a mesa. Trouxe várias. Professor Ronald. Não, eu acho que é aquela coisa, é a bagagem da gente, né? Eu, por exemplo, eu fui, como falei lá no comecinho, eu fui criado no interior, e a minha bagagem é muita dessa coisa das minhas experiências de infância, do meu estudo que eu fiz, as coisas que eu aprimorei, das viagens que eu fiz e faço. E eu acho que o aluno, hoje em dia, tem que tentar pegar e, primeira coisa, se desvincular de modismos. Uma vez eu estava vendo um aluno, ele falou assim, não, a casa tem que ter um lugar instagramável. Eu levei uns 15 segundos para tentar entender o que estava falando. Falei, mas ela não tem que ser toda instagramável, ela não tem que ser toda que seja um lugar que a pessoa vai tirar foto, e aquilo que vai ser ela, seja o quarto, o banheiro. Por que eu vou criar um cenário que não é meu para mostrar um eu que não condiz comigo? Então eu vejo muito aquela coisa, eu sempre falo para as pessoas dizem assim, eu sou um caipira, porque eu tenho aquela minha origem de interior, e é o meu lado melhor. Então, assim, tudo que eu gosto, as cores que eu gosto, as coisas são todas, quando eu olho, os verdes, os azuis, remetem à minha infância que morava no interior. Então, quando fala, parece que é pejorativo, mas não é. Então, assim, eu acho que o aluno tem que buscar a bagagem dele, se desvincular o que ele fica vendo e que acham que é interessante,
A gente vê uma série de situações, de exposições, algumas coisas também que às vezes estão faltando alguma novidade. A pessoa, de repente, ali vai estar se expondo. Como a gente faz uma obra de arte, a gente se expõe, a gente, quando faz um projeto, e aí é nosso, ou que possa ser uma coisa que vá demonstrar, botar o seu ali, entendeu? Sem medo para seguir. E evitar realmente aquela coisa, copiar de alguma coisa ou outra, pegar você e trabalhar. Se você trabalha com o teu eu, e respeitando o cliente e as coisas dele e as vontades dele, não tem como dar errado. Bom, a gente viu aqui que a conversa maravilhosa. O professor Ronald Goulart vai estar falando sobre imobiliário brasileiro, passado, presente e futuro. E eu acho que o Ronald vai trazer algumas surpresas também no curso dele, como vai convidar alguns designers para participar. Eu acho que vai ser uma grande celebração. Eu acho vamos ter também um tour pelo Casa Shopping para mostrar como e onde esses designers eles estão localizados e como é super fácil, inclusive. O Casa Shopping é um museu quase, né? É um showcase. Se você souber aproveitar a visita, eu não tenho a menor dúvida que é sempre uma aula real, na vida real. Eu acho que o professor Ronald vai estar lá com a gente, nos guiando nesse conhecimento para entender o passado, compreender o futuro. Vou deixar o professor Cadu, dessa vez, fazer o encerramento desse nosso podcast, que, se deixar, demora 36 horas. Não, eu queria ressaltar que como foi bacana, né, nessa última resposta, né, como por caminhos diferentes nós chegamos no mesmo ponto. Exato. Né, na importância, né, de quem está se formando, de quem está estabelecendo, né, uma formação em arquitetura, enfim, ter a sua, vamos chamar de autenticidade, pode ser? Sim, não sei sim, se é uma sim, palavra sim. Não, perfeito. gasta diferencial, ou, inclusive, né? ou sei, pouca, com alguma conotação diferente, mas acho que, né, isso a gente chegou nisso. E essa transformação que está acontecendo na universidade hoje, eu acho muito interessante, porque cada vez você tem mais pessoas de diferentes, né, mais diversas, trazendo essa contribuição, né, para o ensino de arquitetura. Queria dizer que acho que vai ser, Ronald, teu curso vai ser um prazer, né? Uma delícia. Acho que o pessoal que está ouvindo a gente já deve estar querendo se matricular. A gente depois dá notícias como fazer isso, né? Quando a gente anuncia aí o teu curso. Um prazer aí estar trabalhando nesse projeto da Escola Carioca. Murdoch, obrigado aí. E é isso. E agradecer também a parceria do Casa Shopping. É isso, gente. Grande abraço e a gente se vê na internet.